Bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Anatólio Arce. Essa é a parte 3 do nosso vídeo de resolução de questões de sociologia do concurso da sede 2022 da banca OCP. Na questão 51, que nós vamos começar a resolver pela questão 51 para frente. A questão 51 vai trazer o enunciado, é uma questão fácil. Ela vai trazer o seguinte enunciado para nós: assinale a alternativa correta que corresponde aos 3 tipos puros de dominação proposto por Max Weber. Essa é uma das questões mais fáceis da prova desse ano de 2022. Basicamente, o Weber ele tem 3 tipos puros de dominação, que seria no tocante à ação política do indivíduo. Ele exerce esse poder de certa forma de 3 maneiras, que seria a dominação legal, ou também racional legal ou burocrática, a dominação tradicional e a dominação carismática. Então, é óbvio que a alternativa correta é a letra A, que está colocado aqui, mas tem como nós fazermos também por eliminação. Por exemplo, a dominação legal, que é a burocrática, existe. Não existe a dominação clássica, esse tipo de dominação que o Weber não estipula esse tipo de dominação. Também não existe a dominação sociável, então a alternativa E pode ser eliminada. Tem a dominação legal, mas não tem a dominação habitual, tá? E não tem a dominação sociável. É importante que o candidato, na hora, ele leia todas as alternativas com atenção, para ver se não existe alguma pegadinha, ou se existe 2 questões corretas. Pode acontecer numa prova de ter 2 opções corretas e ter uma mais correta do que a outra, ou uma mais condizente com o que o enunciado está pedindo do que a outra. Então aqui não existe dominação na alternativa C. Existe dominação legal, existe dominação carismática, mas não existe dominação cativante. Aqui existe dominação legal, existe dominação tradicional, mas não existe a dominação cativante. Sendo assim, na questão 51, a alternativa correta é a letra A. Agora nós vamos à questão 52, que vai continuar na toada weberiana, ou seja, vai continuar falando de Max Weber. E o enunciado, curto como sempre, que é típico da banca da OCP, vai dizer o seguinte, Max Weber construiu importantes modelos de interpretação da sociedade. Beleza. Sobre os modelos apresentados pelo autor, assinale a alternativa correta. Só fazendo um parêntese, as questões da banca OCP, os enunciados são curtos e eles não costumam, esses enunciados, dar muitas pistas para o candidato. Então, ela é uma banca, a OCP, em que o indivíduo precisa saber realmente, ele precisa realmente dominar o conteúdo. Certo? Vamos ler a alternativa A. A alternativa A vai dizer o seguinte, de acordo com a teoria weberiana, o conceito de racionalização é utilizado de maneira restrita, especificamente aplicado aos tipos ideais relativos aos estudos religiosos orientais. Aonde que está o erro? De certa forma, a teoria weberiana existe o conceito de racionalização, ele é, de certa forma, utilizado de uma forma restrita, tá? Eu até discordo, acho que ele pode ser ampliado um pouco, esse concurso de racionalização, porém o grande erro da alternativa não é isso daqui, isso aqui pode até levantar uma dúvida no candidato, mas quando ele fala que ele é especificamente aplicado aos tipos ideais relativos aos estudos orientais. O Weber tinha um profundo conhecimento da história econômica do mundo oriental e das religiões, muitas vezes, do mundo oriental. Porém, esse estudo de um conceito de racionalização, essa teoria weberiana também foi utilizada nos estudos religiosos ocidentais. Estou me referindo especificamente à Ética Protestante do Espírito do Capitalismo, em que ele faz naquele livro ele faz um profundo estudo sobre a idiosincrasia protestante,
que foi trazida para os Estados Unidos e ajudou no desenvolvimento do capitalismo norte-americano. Mas o que interessa para nós é que a alternativa A, na questão 52, a alternativa A está incorreta. A alternativa B vai dizer o seguinte: o desencantamento do mundo é uma formulação weberiana que sintetiza a visão do autor sobre o período medieval e antigo. Tome cuidado, por mais que o Weber fala do chamado desencantamento com o mundo, mas esse desencantamento com o mundo, que não entenda-se o desencantamento com o mundo weberiano, a forma em que tem o desencantamento de você se tornar uma pessoa blasé. Mas esse desencantamento com o mundo é uma certa racionalização, um certo ceticismo com algumas questões do mundo que leva, certo, o ser humano a desenvolver-se economicamente, a acumular riqueza, juntando também com a ética protestante. Então você não pode dizer que esse desencantamento com o mundo, né, sintetiza a visão, certo, do período medieval e antigo, até porque você não tinha esse desencantamento com o mundo no período medieval e antigo, na visão do Weber, porque esse desencantamento com o mundo, ele é de certa forma produto das consequências da Revolução Industrial, certo, que não estava em voga no mundo medieval ou no mundo antigo. Portanto, na questão 52, a alternativa B está incorreta. A alternativa C vai dizer o seguinte: segundo Weber, a secularização da sociedade é evidenciada quando a religião se torna obsoleta e deixa de influenciar na vida dos indivíduos. O Weber dizia o seguinte, que ele não postulava que a religião se tornaria obsoleta e deixaria de influenciar na vida dos indivíduos. Essa secularização, se você for entender, é de certa forma uma racionalização dos ritos religiosos. Eu estou pegando isso de uma maneira bem sintética. Por quê? Porque você pode ver que essa alternativa ela está equivocada quando você está colocando que a religião se torna obsoleta e deixa de influenciar na vida dos indivíduos. Aí que está o erro. Basicamente, nas análises weberianas, a religião ocupa um papel extremamente importante, sobretudo religião ou dogma religioso como algo que facilita o desenvolvimento econômico. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo é basicamente um livro que analisa o papel da religião no desenvolvimento, certo, econômico na história da humanidade. Primeiro nas religiões orientais, no mundo oriental antigo, posteriormente tomando os Estados Unidos como o exemplo contemporâneo de desenvolvimento econômico em que dogmas religiosos ajudaram a criar um cenário específico, um cenário condizente para o desenvolvimento econômico. Ou seja, o Weber dizia que a ética do protestante, a forma como o protestante enxergava o mundo, de que ele deveria enriquecer, o enriquecimento agradava ao Senhor Deus, agradava a Deus, você podia utilizar da usura, e a usura não deixou de ser um pecado para os protestantes. Isso daí influenciou no desenvolvimento do capitalismo. Portanto, na questão 52, a alternativa C está equivocada. A alternativa D vai dizer o seguinte: a racionalização deve promover a ciência com o objetivo de ocupar o papel das religiões. Tome cuidado com essa alternativa, muito cuidado mesmo, ela está equivocada. Racionalização para Weber não é aquele processo em que você leva o indivíduo a não mais acreditar naquilo que é o sagrado, ou a descaracterizar as religiões, ou trocar a religião pela ciência. O Weber não constrói a sua gama teórica com base nisso. Racionalização, para Weber, tem a ver com eficiência e desenvolvimento econômico. Então, se você não entende o significado de racionalização ou o significado do conceito de racionalização para Weber, você não consegue resolver essa questão e vai sempre achar que racionalização se antagoniza com religião. E em Weber isso daí não acontece. Nos autores positivistas, sim, se você for ver nos autores positivistas, sim, mas não para Weber. Weber, ele sempre entendeu e sempre analisou o
papel ocupado pelas religiões no desenvolvimento econômico, na estrutura da sociedade, na formação das classes sociais e também do status social em que os indivíduos ocupavam numa determinada sociedade, etc, etc, etc. Portanto, na questão 52, a alternativa D está equivocada. E a alternativa E, que é a correta, vai tratar especificamente de um dos últimos livros publicados pelo Max Weber, em 1919, que é A Política como Vocação. E vai dizer assim, em A Política como Vocação, Max Weber utiliza expressões que demonstram o pessimismo do autor diante de suas análises e aparentes contradições da racionalização ocidental na dimensão social. Correto? Esse último escrito do Weber, que foi basicamente, muitos desses textos influenciado pelo cenário de Primeira Guerra Mundial, lembrando que ele escreve esse livro, muitos dos textos que estão nesse livro no período da Primeira Guerra Mundial, ele é publicado na esteira de um processo de término da Primeira Guerra Mundial, lembrando que a Primeira Guerra Mundial termina em 1918 e ele publica Política como Vocação em 1919, ele já estava velho, já estava doente, em que ele vai utilizar expressões que demonstram, de certa forma, um pessimismo diante de suas análises e aparentes contradições da racionalização ocidental na dimensão social, ou seja, a racionalização que leva à eficiência também leva à eficiência na destruição. Lembrando que até aquele momento, a Primeira Guerra Mundial foi a guerra mais mortífera da história da humanidade. Só vai sendo suplantada pela Segunda Guerra Mundial e pelos horrores do nazifascismo. Mas nesse momento histórico, 1919, a Primeira Guerra Mundial não havia acontecido ainda, certo? O nazifascismo não era uma realidade dominante, ainda não era. Nós estamos aí nas discussões de Versalhes em 1919, moldadas também por um grande pessimismo ou também por uma grande esperança que vai conseguir conter a destruição da humanidade, porque estando as guerras mortíferas, estando as guerras cada vez mais mortíferas e as tecnologias militares avançando cada vez mais, o Weber indicava a contradição entre a racionalização ocidental e a dimensão social, levando a crer que nem sempre a eficiência levava a coisa boa. A eficiência também poderia ser levada para a destruição da humanidade, como algo extremamente negativo também. Certo? Portanto, na questão 52, a alternativa correta é a letra E. Deixa eu pintar aqui a letra E. Certo? Vamos agora à questão 53. Vai continuar com Weber, depois passa para Marx na 54 e na 55. Mas vamos analisar uma por vez. Vamos analisar a 53 primeiro. E a 53 vai falar o seguinte: o tema religião também foi abordado por Max Weber. Acabamos de falar. Assinale a alternativa correta sobre o pensamento do autor. Vamos ver a alternativa A. A alternativa A vai dizer o seguinte, ó. A sociologia da religião proposta por Max Weber ficou restrita às expressões religiosas ocidentais. Incorreto, tome muito cuidado. Em Economia e Sociedade, Weber analisa o papel, certo, da religião no desenvolvimento econômico do Oriente Antigo. Ele faz isso em Economia e Sociedade, ele faz isso também em Ética Protestante e Espírito do Capitalismo em menor medida. Então, quando a questão fala que a sociologia da religião proposta por Weber ficou restrita às expressões religiosas ocidentais, no caso, o luteranismo, o anglicanismo, ou seja, o protestantismo surgido a partir de Lutero, está equivocado. Tanto é que se a questão estivesse falando que seria restrita a expressões religiosas orientais, também estaria incorreta. Portanto, na questão 53, a alternativa A está incorreta, descartem ela. A alternativa B vai dizer: Max Weber estabelece um tipo ideal em relação aos métodos de salvação. Bem cuidado com isso daí. Ele não falava como que o indivíduo deveria se salvar. Ele dizia o seguinte: alguns dogmas religiosos que levam à salvação mudaram, certo? Do catolicismo para o protestantismo. É basicamente isso. Para o autor, nas religiões ocidentais, predominou a via mística da salvação,
na qual o fiel deve se unir ao divino. Tome muito cuidado. Nas religiões orientais também havia um viés místico na questão da salvação. Havia um viés místico na questão da salvação nas religiões ocidentais? Havia e há, existe ainda hoje, certo? Só que você não pode dizer que as religiões ocidentais predominou a via mística de salvação na qual o fiel deve se unir ao divino. Não predominou apenas nas religiões ocidentais, também nas religiões orientais predominaram isso também. Sobre outras estruturas, sobre outro desenvolvimento, lembrando que as religiões também são impactadas pelo seu desenvolvimento como um processo histórico também. Certo? As religiões são um processo histórico, assim como a educação é um processo histórico, a política é um processo histórico, o comportamento político, a cultura é um processo histórico. As religiões também estão submetidas a esse processo histórico. Sendo assim, a alternativa B também está equivocada. A alternativa C, que está equivocada também, vai falar que a sociologia compreensiva apresenta a religião como pertencente à infraestrutura da sociedade. Está equivocado. O Weber não fala sobre infraestrutura e superestrutura. E também, se estivéssemos falando de Karl Marx, a religião não pertence à infraestrutura, pertence à superestrutura. Certo? Então, essa alternativa ela está equivocada por conta do uso do conceito de infraestrutura, atribuindo ele a Weber, e também sobre você colocar que a religião faz parte da infraestrutura que está embaixo. Lembrando que na visão do Karl Marx, que nós vamos ver em outras questões, infraestrutura, que é o que está embaixo, só é a questão econômica. E superestrutura, que está em cima, é todas as outras questões que são dependentes da questão econômica. Certo? E que só muda quando aquilo que está na infra modifica. Por isso que o Weber dizia, por isso que o Karl Marx dizia, eu não quero me aprofundar, que você tem que mudar o econômico para você mudar o religioso, para você mudar as leis, etc, etc, etc. Não vou me aprofundar nisso daí, porque senão eu vou confundir você. Nós estamos falando de Weber e não de Marx. Vamos lá, alternativa D. Alternativa D, que é a correta, vai dizer o seguinte, Max Weber, em seu seminal trabalho, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, não sustenta a ideia de que o protestantismo foi a única causa do capitalismo ocidental. Justamente, tome cuidado com isso, porque por mais que o Weber ele apresenta, ele dá, certo? Ele oferece um papel importantíssimo do protestantismo no desenvolvimento do capitalismo ocidental, não foi apenas por conta da ética protestante que o capitalismo ocidental prosperou, que o capitalismo ocidental se desenvolveu. O Weber, o autor, reconhece que a gênese do capitalismo é múltipla e complexa. Correto. O Weber ele reconhecia que a gênese do capitalismo é múltipla e é complexa. Por mais que ele dê, de certa forma, um protagonismo para o protestantismo, apenas a ética protestante não explica o desenvolvimento do capitalismo. Por isso que você precisa, como Weber falava, mergulhar nas fontes. Você precisa ter uma visão holística, uma visão ampla do fenômeno. Por isso que todo tipo ideal que você cria, segundo Weber, é aquele tipo ideal de imigrante que veio da Inglaterra para os Estados Unidos, de europeu no caso, que veio da Inglaterra para os Estados Unidos desenvolver aquela nação, de fato o protestantismo predominava entre eles, porém houve uma série de outros fatores complexos e múltiplos que levaram ao desenvolvimento do capitalismo. Certo? Portanto, na questão 53, a alternativa D está correta. E na alternativa E, que está incorreta, vai dizer o totemismo é, para Weber, a forma mais simples de religião dentro do processo evolutivo das sociedades. Tome cuidado aqui, porque o totemismo é para Durkheim, a forma mais simples de religião dentro do processo evolutivo das sociedades, e não para Max Weber. Portanto, essa questão está
totalmente equivocado. O Weber nem em totemismo ele toca. Até onde eu me lembre, o Weber não toca em totemismos. Quem toca em totemismo, quem fala sobre totemismo é o Durkheim. Certo? Portanto, na questão 53, a alternativa correta é a letra D. Vamos agora à questão 54, penúltima questão da nossa série hoje. Nós já vamos encerrar o vídeo. E mais uma vez, como é de costume nas provas da OCP, existe um enunciado extremamente curto que não explica muita coisa. 54. Referente à sociologia marxista, assinale a alternativa correta. Vamos analisar a alternativa A. A alternativa A vai dizer o seguinte: o materialismo histórico não é reconhecido como uma teoria sociológica. Pelo amor de Deus. O materialismo histórico é uma teoria sociológica. É uma teoria histórica? Sim, mas também é uma teoria sociológica. Por quê? Porque o Weber dizia que o desenvolvimento da sociedade é o desenvolvimento material da sociedade. Certo? Não tem como você desconsiderar o protagonismo econômico no desenvolvimento das sociedades. Então, toda vez que você for fazer uma análise marxista, saiba que nas análises marxistas os acontecimentos políticos estão subordinados aos acontecimentos econômicos. As mudanças políticas estão subordinadas às mudanças econômicas. E as sociedades, elas modificam à medida em que a economia se modifica também. Certo? Então, o materialismo histórico, ele é, sim, uma teoria sociológica. A alternativa A está totalmente equivocada. A alternativa B vai dizer o seguinte: Karl Marx foi pioneiro em construir a neutralidade axiológica como forma de análise da sociedade. O Karl Marx nunca pregou uma neutralidade. Muito menos essa neutralidade axiológica, que é algo extremamente complexo, bem no campo da filosofia. Certo? O Marx não dizia que tinha, ele dizia que era meio difícil você fazer uma análise neutra. Ele não falava que ele era neutro. Tanto é que no livro O Manifesto do Partido Comunista, ele demonstra ali que ele tem um lado que é o lado dos trabalhadores. Ele sempre pregou pelo lado dos trabalhadores. Então essa alternativa está equivocada também. Alternativa C. A alternativa C vai dizer o seguinte: a partir de uma perspectiva ontológica e metodológica, ou seja, a partir do ser humano e a partir do método de análise científico, ambas as filosofias, marxista e hegeliana, concordam epistemologicamente. Tome muito cuidado, porque a filosofia marxista, ela bebeu na fonte hegeliana, mas elas não concordam epistemologicamente em tudo. A dialética do Weber, do Marx, é diferente da dialética de Hegel, tá bom? Para elas, a história é o movimento do espírito que sai de si mesmo e regressa a si mesmo, construindo a chamada teoria do idealismo dialético. Para elas, não. Apenas para o Hegel a história seria um movimento do espírito, mas não para o Karl Marx. Certo? O Karl Marx, ele transforma a dialética de Hegel em outra coisa. A dialética de Marx é diferente da dialética de Hegel. A gente tinha na faculdade uma brincadeira de dizer que o Marx inverteu a dialética de Hegel. Certo? Portanto, elas não concordam epistemologicamente. Agora, você dizer que a dialética de Marx não tem nada a ver com a dialética de Hegel também é um equívoco. Então, tome muito cuidado. É muito melhor você se situar entre o meio termo dessas duas, certo? Portanto, na questão 54, a alternativa C também está equivocada. E a alternativa D, que é a correta, ela é bem simples, também vai dizer que para Marx, a consciência é, desde o princípio, um produto social. Sim, a consciência é um produto social. Por quê? Porque a consciência do indivíduo é a consciência da classe em que ele vive. O indivíduo em si, no seu estágio do senso comum, a não ser se esse indivíduo ele tiver uma consciência de classe mais ampla, certo? A consciência dele, enquanto indivíduo, é produto do meio social que ele vive, produto da situação econômica. Por que um rico ele é um rico? Ele não é um rico apenas porque ele tem dinheiro. Certo? Ele é rico também porque ele pensa como as outras pessoas ricas também. Por que os milionários concordam com muitas coisas?
Vamos citar um exemplo. Atualmente nós estamos vendo a questão da discussão sobre as grandes fortunas, a taxação das grandes fortunas, que é uma discussão que não avança no Brasil. Os milionários, os que têm muito dinheiro, eles são contra, certo? Mas as pessoas comuns muitas vezes não. Por quê? Porque a consciência desse indivíduo é produto do meio social onde ele vive e também da situação econômica que ele vive. A maneira como a pessoa pensa tem a ver com a situação econômica que ela tem. Mas você pode dizer, mas às vezes o trabalhador ele pensa como um rico. Aí nós entramos na questão da consciência de classe, que é o que não está colocado nessa questão. Tá bom? Portanto, na questão 54, a alternativa correta é a letra D. E a alternativa E vai dizer, o método dialético tem como começo o concreto, que seria o simples, para depois chegar ao abstrato. Tome muito cuidado, porque esse é o método positivo que tem como começo o simples e parte para o mais complexo, certo? Nem é o concreto, é o simples para o mais complexo, não é do concreto para o abstrato. Ele é do simples para o mais complexo. Mas o que nos interessa é que a alternativa E está equivocada, portanto, na questão 54, a alternativa correta é a letra D. Vamos agora à questão 55, a última questão do nosso vídeo de hoje, vai trazer o seguinte enunciado. Assinale a alternativa correta sobre a teoria marxista. Vamos lá. Não tem segredo nessa aqui. O enunciado não te dá nenhuma pista. Para Marx, a natureza humana é imune à alienação. Tome muito cuidado. A natureza humana não está imune à alienação. A alienação ela é um processo em que o indivíduo ele não controla o que ele faz. Por exemplo, o indivíduo alienado não é aquele em que ele não sabe o que faz, ou aquele indivíduo que não tem consciência. Não é isso, é o indivíduo que não controla o processo de produção, que vai estar na questão aqui embaixo. Então, o ser humano ele não está imune à alienação, tanto é que existe uma teoria, um conceito, certo? Conceito de alienação em Marx. Se realmente o ser humano ele estivesse imune à alienação, por que o Karl Marx refletiria e criaria um conceito de alienação na visão marxista? Certo? Não faz sentido. Portanto, na questão 55, a alternativa A está incorreta, está equivocada. Segundo Marx, o conceito de alienação deve ser entendido como uma condição do indivíduo enquanto ser isolado. Tome muito cuidado. É uma condição do indivíduo, mas enquanto um ser social e um ser inserido em um processo de produção, não enquanto um ser isolado. Então, aqui está invalidando a questão. A alternativa B está equivocada. Por mais que a alienação seria uma condição do indivíduo. Portanto, na alternativa B está equivocada. A alternativa C vai dizer o seguinte. A partir de seus escritos, Karl Marx afirma que a alienação está vinculada com a objetificação dos bens. Para o autor, os objetos produzidos são dependentes do homem criador. Essa objetificação não é apenas dos bens, é também do ser humano. De certa forma, eu até concordaria que a alienação objetifica o ser humano, torna o ser humano um objeto. Só que quando ele fala que os objetos produzidos são dependentes do homem criador, está equivocado. Certo? O ser humano, qualquer ser humano é capaz de produzir determinado objeto. E com a criação das máquinas, isso ficou extremamente mais visível. Então você não pode dizer que os objetos produzidos são dependentes do homem criador, porque no próprio sistema capitalista o indivíduo também é um objeto. Certo? Nós estamos falando de um processo como a Revolução Industrial, que são seres humanos objetificados produzindo objetos. Certo? Portanto, a alternativa C também está equivocada. E a alternativa D vai dizer, para Marx, os fundamentos do capitalismo não podem ser responsabilizados pela alienação do homem. É claro que foram os fundamentos do capitalismo que promoveram esse processo de alienação do ser humano. Não tem como você falar que o ser humano ele é alienado fora do processo de produção. Pelo contrário, essa condição humana de alienação, ela é produto do próprio local que o ser humano ocupa nesse processo de produção.
Então, a alternativa D está completamente equivocada. E a alternativa E, que é a correta, vai dizer que a alienação do produto do seu próprio trabalho corresponde ao produto produzido pelo trabalhador, não pertence a ele. Isso mesmo. O ser humano ele é alienado porque ele não controla o processo de produção e ele não controla aquilo que ele vai produzir. Por exemplo, o trabalhador que produz um carro, o carro não pertence a ele. Ele produz esse carro, recebe o salário, mas o carro não pertence a ele. O carro pertence ao dono da montadora ou aos donos da montadora, ou seja, aos sócios donos da montadora. Ou seja, a alienação é uma condição humana em que o indivíduo ele não controla certo processo de produção, ele não controla o que vai fazer e também o que ele produz não pertence a ele. Então, essa condição que foi criada pelo próprio sistema capitalista no seu processo de desenvolvimento, sobretudo após a Revolução Industrial. Portanto, na questão 55, a alternativa correta é a letra E. A alienação do produto de seu próprio trabalho corresponde ao produto produzido pelo trabalhador, não pertence a ele. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Seguimos aqui com os nossos estudos.